Dr. Tiago Luiz Santos Sombra, que falará pelo Estado de São Paulo. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, doutora Ela Vieira Volker de Castilho, colega de departamento da Faculdade de Direito da UNB, meu eterno professor Daniel Sarmento, Luiz Advogado da União. Eu queria começar só fazendo um cumprimento ao professor Luiz Edson Fachin, porque eu tenho uma grande admiração e não tive a oportunidade de cumprimentá-lo por ocasião da posse. Que Vossa Excelência tenha uma vida muito tão profícua aqui no Supremo quanto tem na academia. Bom, eu vinha para cá e me sinto muito à vontade de falar nessa ação, porque, embora o ministro Marco Aurélio vá para o meu quase 10º ano de atuação exclusivamente no Supremo, antes eu fui procurador de assistência judiciária em São Paulo, num período em que sequer existia defensoria. E eu era procurador de assistência judiciária numa das regiões mais pobres da cidade, em Itaquera, São Miguel Paulista, e lá atuava nessa área criminal. Depois, quando vinha atuar aqui no Supremo, em Brasília especificamente, passei a atuar em ações originárias, todas relativas ao sistema prisional, regime disciplinar diferenciado, o RDD, no MADIM do ministro Carlos Brito, construção de presídios e os convênios com a União, regime semiaberto, enfim, uma infinidade de ações que Vossas Excelências volta e meia frequentam e analisam aqui. E agora, recentemente, como professor da Universidade de Brasília, também é um tema que faz parte das pesquisas, o que significa que estamos aqui tendo um diálogo franco, sem lados opostos, especificamente na busca de soluções factíveis para uma causa que eu considero que seja uma das mais importantes do país. Agora, eu queria começar suscitando, porque vinha pensando especificamente se o problema que nós vamos discutir aqui é o sistema prisional ou é a jurisdição constitucional, ou se é as duas coisas. E para isso eu começaria levantando 3 preliminares formais. A primeira delas é um vício formal que há na petição inicial. Ela requer a imposição de fundamentação de todas as prisões cautelares desse país, motivadas, quando não substituídas, por cautelares convencionais. O curioso é que é uma inversão aqui. Ela pressupõe que os juízes não façam ou não adotem esse tipo de comportamento, o que não é verdade, porque se fosse, o Supremo não faria outra coisa a não ser julgar só habeas corpus com base nesse fundamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que me causou espécie é que requer a fundamentação, mas sequer apontou como preceito fundamental o artigo 93, inciso 9º. Esse é um vício formal da inicial. E há um outro detalhe, a DPF não pode se prestar a ser código de conduta da magistratura. Não é o mecanismo a ser utilizado para determinar que juízes no Brasil fundamentem as suas decisões numa inversão de valores, como se não houvessem juízes que fundamentassem as substituições de prisões cautelares por medidas cautelares convencionais. Fosse isso o Supremo, além desses HCs, teria que agora passar a julgar as reclamações de todas essas ações, de todas as faltas de fundamentação que virão por força de uma decisão proferida nessa ação, nessa ADPF. Além dos HCs que Vossas Excelências recebem, receberão reclamações decorrentes de não fundamentação de recursos, de medidas cautelares. A segunda preliminar é o problema da subsidiariedade. O ministro Adams mencionou a 5240, julgada na semana passada. O ministro Lewandowski tem conduzido com uma maestria no CNJ medidas administrativas ferrenhas para implementação. Já são 14 estados que realizam essa audiência de custódia. Foi julgado na semana passada esse assunto, um julgamento brilhante, apoiado pelo Estado, Tribunal de Justiça, todos num esforço conjunto para tentar implementar. O grande problema é, bom, se semana passada isso foi julgado, qual é o impacto, qual é o objetivo dessa DPF? Para que serviria se isso já está em fase de implementação por parte dos tribunais de justiça? Então, esse é um ponto que eu acho que merece ser considerado e que demonstra muito claramente que não há subsidiariedade como requisito dessa ADPF. E o terceiro aspecto aqui, que falha também, com todo respeito à inicial, diz respeito aos casos de repercussão geral já decididos por essa Corte. Eu computei o RE 592, 581, relativo às obras emergenciais, o RE 580, referente aos danos morais, o 580, 242, a ADIM 4162 do RDD, do Regime Disciplinar Diferenciado, e, por último, aqui foi objeto, semana passada, do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Supremo tem resolvido no controle difuso ou na repercussão geral todos esses temas. Isso não é uma matéria que seria compatível com o controle concentrado e com uma ADPF nos moldes em que é apresentada. E aqui eu trago uma outra observação, ministro Celso de Mello, que diz respeito a uma ADPF que Vossa Excelência foi relator, inclusive do governador do Estado de São Paulo, relativa às desapropriações que tentávamos empreender no Estado, em que foi reconhecida a falta de subsidiariedade pelo fato do sistema recursal ou de outras medidas que foram adotadas serem capazes de se equacionar e se obter o mesmo resultado. A ADPF 249 é proposta pelo governador do Estado de São Paulo em relação ao decreto de desapropriações.
Então, vejam, Vossas Excelências, que eu não gostaria aqui de que a ADPF se transformasse num mecanismo de condensação de tese. Não é esse o objetivo dela. Não gostaria que a ADPF se transformasse num novo mandado de junção 107, que foi prematuramente afundado e que só agora Vossas Excelências têm conseguido restabelecer a valiosa função do mandado de junção. Não se presta a isso, a ADPF não merece ter esse papel, e sobretudo porque Vossas Excelências têm lidado com tanta maturidade institucional e política no desenvolvimento desse instituto. Agora vamos passar especificamente ao mérito e à realidade. São Paulo tem a maior população carcerária do país, são 9 mil presos por mês. Em 2011 foram 101.363 presos, basicamente 300 presos por dia. Em 2013, 112.930 por ano, 340 presos por dia. Em 2014, 110.090 presos, 9.174 por mês, 305 por dia. Temos uma população carcerária de 222.856 presos para 161 unidades prisionais. Então vejam, Vossas Excelências, ainda que fosse possível construir uma penitenciária por mês naquele estado, seria impossível dar conta da crescente avalanche da população carcerária. E é aqui que essa ADPF comete um pecado mortal. Ela se foca nas causas, nas consequências e ignora as causas. As causas do sistema carcerário são muito mais profundas do que aquilo que ela se propõe. E aí, o grande ponto que eu quero basicamente mencionar é que ela tenta corrigir uma cachoeira sem esquecer o início, onde começa ou onde o rio deságua. Vejam, Vossas Excelências, que o Estado de São Paulo tem aqui no Supremo, já computei, quase 20 ações civis originárias relativas a convênios com a União, em que o Estado é ameaçado de inscrição permanente no CIAF por algum tipo de discussão desse convênio. É notória a crescente população carcerária, mas os problemas são notórios também. Licenciamentos ambientais, procedimentos licitatórios impugnados por ações civis públicas. Só para que os senhores tenham uma ideia, o tempo médio de planejamento de uma unidade prisional em São Paulo, que é um tempo altamente eficiente, varia de 20 a 24 meses, para que nós concebamos, e o Estado de São Paulo já realiza PPP em sistema prisional, tamanha a necessidade de eficiência. Foram criadas 6.273 vagas só no semiaberto, o que hoje totaliza em torno de 117 mil vagas. E eu queria aqui enfatizar um aspecto importante, que são os mutirões carcerários. O ministro Gilmar Mendes, quando à frente do CNJ, foi certamente um marco na gestão dele, a quantidade de mutirões carcerários realizados. O Estado de São Paulo agora está partindo e investindo de forma incisiva no monitoramento eletrônico dos seus presos e ampliado significativamente, o ministro Lewandowski é uma testemunha viva disso, o sistema de audiências de custódia. Nós temos implantado sistemas de acompanhamento psicológico e de identificação de deficiências de presos. São 61 centrais de penas alternativas, com mais ou menos 13 mil presos submetidos a tratamentos e cumprimentos de prisão e de penas inferiores, a um custo de R$ 26 por mês por preso. É um dos menores custos desse país e um dos maiores índices de ressocialização. Só para que os senhores terem ideia, são basicamente 18 mil audiências, teleaudiências realizadas. São especificamente 8 os principais projetos em parceria com a iniciativa privada e com organizações da sociedade civil. Projeto de Educação das Prisões, Projeto Progresso, o Projeto da Família. E, lamentavelmente, eu teria que dizer a Vossa Excelência que esse estado de coisas inconstitucional, ele não vai proporcionar uma realidade melhor do que nós temos aqui. Ele não vai ter a capacidade de mudar um cenário dramático que se vive, assim como ele não vai ter a capacidade de reconhecer que, ainda que não seja o ideal, as coisas têm começado a mudar e o Supremo tem um papel importante nesse processo de mudança. Agora, um aspecto que me chama muita atenção é essa necessidade desse diálogo democrático que o Supremo tem estabelecido com os demais poderes e com o CNJ. Agora, que tipo de provimento jurisdicional que se espera no controle abstrato em termos de representatividade democrática de uma decisão dessa natureza que envolva os outros poderes? Aqui, o que a gente basicamente vê é um típico caso de transplante legal. Não sei se Vossas Excelências conhecem, transplante legal é um termo muito utilizado por autores da doutrina americana do Critical Legal Studies, em que o ministro Mangabeira Unger é um dos precursores e que tem sido retomado agora por comparativistas críticos mais recentes, especificamente pelo professor Hugo Matei, em que é uma crítica muito grande desses transplantes legais de outros países, sobretudo Europa e Estados Unidos, em que nós trazemos sem a devida particularidade. Esse estado constitucional de coisas é um exemplo. Para vocês terem ideia, essa sentença da Colômbia é de 1998. Em 2001, uma missão do Acnur
foi à Colômbia e constatou, 3 anos depois, que as coisas continuavam exatamente a mesma coisa. O juiz da Suprema Corte, da Corte Constitucional Sul-Africana, Edwin Cameron, mencionou recentemente que a África do Sul não queria se basear no modelo brasileiro de ativismo judicial, porque lá eles achavam que o caminho deles de democracia era melhor do que o nosso. É esse o exemplo de ativismo. O ativismo judicial sempre foi praticado no Supremo e, graças a Deus, o Supremo atuou de forma a corrigir oportunamente várias dessas medidas. Agora, uma das questões que me coloca é, será que o Supremo quer, ao invés de corrigir pontualmente, se tornar um coordenador institucional de política pública? Nós vamos trocar uma governança administrativa por uma governança jurisdicional? Será que o Supremo não acha que é mais importante o fortalecimento da democracia num diálogo democrático com os demais poderes? E aí é o que eu trago uma menção ao ministro Luiz Roberto Barroso num debate importante que teve, porque já que falei de Critical Legal Studies com o professor Mark Tushnet, em que o ministro Barroso debatia com o professor Tushnet em Harvard, até que em um determinado momento o professor Tushnet diz que achava importante o ativismo numa democracia jovem como o Brasil para corrigir determinados caminhos. Mas a pergunta que ele fez é, e quando essa democracia começa a envelhecer? Como é que a democracia se sustenta ao longo do tempo, sem a falta de diálogo e de criação de responsabilidades para os demais poderes? E, aproveitando o Mark Tushnet, ele menciona também Alb Sachs e Cass Sunstein, que menciona que essas cortes constitucionais, no livro dele, Rick Courts, Strong Rights, que cortes constitucionais deveriam evitar determinadas decisões que não fossem capazes de implementar. E uma das maiores críticas à Corte Constitucional da Colômbia é que ela não teve capacidade de implementar, de seguir essa sentença a qual ela menciona. O Brasil não precisa se espelhar no modelo colombiano, não tenho nada contra transplantes legais, mas um transplante legal e refletido no nosso modelo. Coordenador institucional de políticas públicas não é o papel do Supremo. O Supremo tem trabalhado muito bem e dentro de uma representatividade democrática considerável. O professor Virgílio Afonso da Silva, num artigo espetacular sobre Deciding Without Deliberating, chama atenção para esses processos de deliberação que às vezes escondem algumas práticas e regras que comprometem a legitimidade constitucional da Corte. Eu tenho as minhas sérias dúvidas se o Supremo não colocará sua legitimidade constitucional no julgamento de uma DPF como essa, em que ele pretende atravessar ou ser o dono da bola, o dono do apito, da camisa, definir o horário que o jogo começa e que o jogo termina, sem criar responsabilidades aos demais poderes. Esse modelo de governança administrativa, ele não é o melhor, não tem sido talvez o melhor, nem na velocidade que se espera. Mas ele, talvez trazer ao Supremo esse modelo também não vá ser a melhor das soluções. Essa corte não deve se apequenar e atuar como ordenadora de despesa ou chefe de repartição. Não convém ao Supremo atuar com esse tipo de patamar. E eu gostaria de encerrar aqui com a citação, ministro Marco Aurélio, em homenagem aos seus 25 anos, de um grande professor da UFRJ, Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é professor, foi orientando do doutor e professor do eminente professor Daniel Sarmento, em que ele faz uma análise dos pressupostos desse estado de coisas constitucional. O fato é, nós não precisamos desse modelo de decisão jurisdicional aqui, e o sistema carcerário, menos ainda. Medidas têm sido implementadas e elas têm plenas condições de, aos poucos, se atingir o objetivo que se pleiteia, sem prejuízo da legitimidade democrática do Supremo. Eu só ressalto, então, basicamente, para concluir, ministro Ricardo Lewandowski, que o Acnur fez as suas ponderações sobre a sentença. O Acnur fez um julgamento prévio, o Alto Comissariado das Nações Unidas fez um julgamento prévio da sentença 143, antes que vossas excelências precisassem fazer. Eu costumo acreditar que o Supremo não vai cair na sedução após tantos anos e o estágio de amadurecimento institucional em que o Supremo tem dado e contribuído para a democracia. Seduções são comuns em cortes constitucionais. Essa eu tenho certeza que vossas excelências, com a altura e do desempenho que têm realizado no aprimoramento da jurisdição constitucional, não farão. O modelo de responsabilidade democrática ele é compartilhado. Ele não pode ser exclusivo do judiciário ou apenas nas mãos do executivo ou do Poder Legislativo. É com essas razões que o governador do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo aqui pela Procuradoria do Estado, pede a Vossa Excelência que não conheça da DPF, a Vossa Excelência que não conheça da DPF pelas preliminares formais apresentadas e, caso conhecido, que indefiram o pedido de liminar. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Tiago Sombra. Concedo a palavra à vice-procuradora da República, doutora Ela Vieco.
Obrigada, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, meu estimado Daniel Sarmento, que faz muita falta ao Ministério Público Federal, também meu colega Tiago Sombra, da Universidade de Brasília, ministro Adams, que estava até pouco, todos os três fizeram magníficas sustentações orais. E eu pedi a palavra pelo Ministério Público para, de um lado, dizer da simpatia, da adesão que o Ministério Público tem com relação à motivação desta DPF, do reconhecimento que tem do estado de coisas inconstitucional na situação carcerária brasileira, mas também, por outro lado, manifestar a preocupação com as medidas cautelares pleiteadas. É um conjunto que, se todas essas... tudo que se deseja com essas medidas cautelares fosse concretizado, e basicamente isso pelo judiciário, realmente nós não teríamos essa superlotação, né? Mas a questão que se coloca é que a forma como essas cautelares elas foram requeridas, elas são de uma generalidade, de uma falta de praticidade e de uma certa inocuidade, porque muitas delas é o que diz a lei. Então, o Supremo Tribunal Federal vai repetir o que diz a lei. Algumas delas também já foi referido, elas, de alguma forma, esse reconhecimento de teses já foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu lembro um que não consta aqui, que é o reconhecimento, o julgamento ainda não terminou, mas o reconhecimento da necessidade de descriminalizar o porte para consumo pessoal, porque essa situação é uma situação que realmente ela tem levado o sistema da justiça criminal a um massivo encarceramento e que tem recaído de uma forma exponencial em relação às mulheres. Eu acho curioso que uma das... que não foi pensado entre as medidas cautelares o limite ao encarceramento, que em alguns países da Europa já constitui um aspecto, né, que está sendo, dentro da política de cada país, ver dentro do seu orçamento o quanto que cada país vai gastar ao encarceramento de pessoas. Mas, naturalmente, isso não consta e nem será objeto da discussão. Com relação às duas últimas medidas cautelares, também elas me preocupam demais, porque uma delas se refere à determinação ao Conselho Nacional de Justiça que coordene mutirões carcerários. Isso já aconteceu, como lembrado, quando era presidente o ministro Gilmar Mendes, e fez história, foi muito importante, mas me parece que não é exatamente essa a função do Conselho Nacional de Justiça, de fazer ou coordenar mutirões carcerários. Mutirão carcerário tem que ser feito pelo juízo de execução em cada comarca, se existir na comarca juiz de execução, mas o juízo de execução em cada estado. Então, quando se coloca também isso, essa responsabilidade no Conselho Nacional de Justiça, se esquece toda a responsabilidade que cada judiciário estadual tem no sentido de zelar pela legalidade e pela constitucionalidade da execução penal.
Com relação também à última cautelar requerida, que é o imediato descontingenciamento das verbas existentes no FUNPEN, me parece uma cautelar nesse sentido muito perigosa, de consequências, inclusive, desastrosas, por algumas razões que foram mencionadas pelo advogado-geral da União, e também porque coloca toda a responsabilidade do estado de coisas inconstitucional à União por uma suposta burocratização, não só no descontingenciamento, mas na execução dos convênios. É preciso lembrar, e isso eu faço com a experiência de ter sido membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que existem vários dispositivos, portarias, que atendem ao regramento do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão da execução penal, está previsto na Lei de Execução Penal, e que normas que são obrigatórias, como, por exemplo, no caso de prisão para mulheres, que tenha o local que seja adequado para que as mulheres possam ficar com as suas crianças durante o período em que elas elas têm o direito de aleitar, amamentar as crianças, os lugares de convivência, enfim, várias regras que não são obedecidas pelos estados. O Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária exige, e normas que fazem parte dos convênios no repasse de recursos. Então, simplesmente descontingenciar, deixar uma liberdade total para os estados, isso significa abrir a porta para o descomprometimento com a obediência a essas normas e tornar esse estado de coisas mais inconstitucional. E também, nessa minha experiência, eu verifiquei que muitos estados, eles simplesmente devolvem o dinheiro, quer dizer, não usam, ou então usam em coisas que não tem nada a ver com o sistema penitenciário. De modo que repetindo, quer dizer, o Ministério Público tem todo o interesse em que uma solução seja encontrada e que medidas cautelares até possam ser deferidas, mas não exatamente com essa abrangência, essa generalidade, ou sem um mínimo de cuidado para que, se forem deferidas, elas possam causar ainda mal maior. Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, que eu gostaria de colocar, esperando que, tendo a certeza que esse plenário encontrará o melhor caminho para dar uma resposta a esse estado de coisas. Agradeço a Vossa Excelência. E agora eu devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, vejo que a voz do Supremo é receada e nada surge sem uma causa. A causa é justamente a inexistência de políticas públicas indispensáveis e ter-se ainda viva, concreta, eficaz, a lei das leis que versa direitos fundamentais. Presidente, o pedido é voltado a obter do Supremo o reconhecimento de o sistema prisional brasileiro caracterizar-se como denominado estado de coisas inconstitucional, ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, resultante de ações e omissões dos poderes públicos da União,
dos estados e do Distrito Federal, considerado o quadro de superlotação carcerária e das condições degradantes das prisões do país. O requerente pede que o tribunal determine a esses poderes a adoção de providências de conteúdo e natureza diversos para afastar lesões de preceitos fundamentais. O tema das condições inconstitucionais dos presídios brasileiros está na ordem do dia do tribunal. No recurso extraordinário 580-252, da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Supremo decidirá se o Estado deve indenizar, por meio de reparação pecuniária, presos que sofrem danos morais por cumprirem pena em presídios com condições degradantes. O relator votou pela responsabilidade estatal, sendo acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. Em voto vista, o ministro Luiz Roberto Barroso também assentou o dever de indenizar, apontando, contudo, o cabimento da remissão de dias de pena, em vez de pagamento em pecúnia. O exame foi interrompido por pedido de vista da ministra Rosa Weber. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil formalizou a ação direta de inconstitucionalidade de número 5.170, versando o mesmo tema. O pedido é de emprestar interpretação conforme a Constituição aos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, a fim de ser declarada a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais causados aos detentos submetidos a condições subhumanas, insalubres, degradantes ou de superlotação carcerária. A relatora é a ministra Rosa Weber. O processo está em ótimas mãos. No recurso extraordinário 641-320, relator ministro Gilmar Mendes, o tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de o condenado, estando em regime semiaberto, poder cumprir a pena em regime aberto ou prisão domiciliar, quando ausente a acomodação adequada no sistema prisional. Conforme notícia do sítio do Supremo, Sua Excelência declarou ter assistido a relatos que deram conta dos problemas graves do sistema carcerário brasileiro, vindo a concluir só haver 3 formas de alcançar soluções, aspas, para a falência do sistema prisional: comprometimento federativo, alocação de recursos financeiros e integração institucional. Na ação direta de inconstitucionalidade 5.356, relator, ministro Luiz Edson Fachin, impugna-se lei estadual por meio da qual foi estabelecida a obrigação de instalar bloqueadores de sinais de radiocomunicação nos estabelecimentos prisionais. Tem-se o recurso extraordinário 592-581 da relatoria de Vossa Excelência, presidente, no qual o tribunal assentou, sob o ângulo da repercussão geral, a possibilidade de o Poder Judiciário obrigar a União e os Estados a realizarem obras em presídios para garantir a integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária. Constatada a violação da dignidade da pessoa humana e inobservância do mínimo existencial dos presos. Esta arguição
envolve a problemática do dever de o poder público realizar melhorias em presídios ou construir novos com a finalidade de reduzir o déficit de vagas prisionais. Vai além, versa a interpretação e aplicação das leis penais e processuais de modo a minimizar a crise carcerária, implantar forma eficiente de utilização dos recursos orçamentários que compõem o Fundo Penitenciário Nacional e o dever de elaboração pela União, Estados e Distrito Federal de planos de ação voltados a racionalizar o sistema prisional e acabar com a violação de direitos fundamentais dos presos sujeitos às condições, vamos repetir, a exaustão, as condições de superlotação carcerária, acomodações insalubres e falta de acesso a direitos básicos, como saúde, educação, alimentação saudável, trabalho, assistência jurídica, indispensáveis a uma vida minimamente digna e segura. Por isso, entendo de relevância maior a apreciação do pedido de implemento de medida cautelar. Não se tem tema campeão de audiência, de agrado da opinião pública. Ao contrário, trata-se de pauta impopular, envolvendo direitos de um grupo de pessoas não simplesmente estigmatizado, e sim cuja dignidade humana é tida por muitos como perdida ante o cometimento de crimes, em que pese a atenção que este tribunal deve ter em favor das reivindicações sociais majoritárias, não se pode esquecer da missão de defesa de minorias, do papel contra-majoritário em reconhecer direitos daqueles que a sociedade repudia e os poderes políticos olvidam ou fazem questão de ignorar. O autor sustenta a adequação da via eleita, porque estariam preenchidos os requisitos de violação de preceitos fundamentais, de impugnação de atos do poder público e de inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade. Tenho-os como satisfeitos. Os direitos apontados como ofendidos consubstanciam preceitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, vedação de tortura e de tratamento desumano, assistência judiciária e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. A relação de causa e efeito entre atos comissivos e omissivos dos poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, atacados nesta ação, e o quadro de transgressão de direitos relatado. O afastamento do estado de inconstitucionalidades, conforme se pretende nesta ação, só é possível mediante mudança significativa do comportamento do poder público, considerados atos de natureza normativa, administrativa e judicial. Quanto ao disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99, a regra de que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, entendo está atendido porquanto inexiste, no âmbito do controle abstrato de normas, instrumento diverso mediante o qual possam ser impugnados de forma abrangente
linear os atos relacionados às lesões a preceitos fundamentais articuladas. O autor aponta violações sistemáticas de direitos fundamentais dos presos decorrentes do quadro revelado no sistema carcerário brasileiro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comparou as prisões brasileiras, como ressaltado da tribuna, às masmorras medievais. A analogia não poderia ser melhor. Dados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados 2007-2009, do Conselho Nacional de Justiça e da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Clínica UERJ de Direitos, cuja representação ao autor deu origem a este processo, confirmam o cenário descrito pelo requerente. Segundo as investigações realizadas, a população carcerária, maioria de pobres e negros, alcançava, em maio de 2014, 711.463 presos, incluídos 147.397 em regime domiciliar. Para o descompasso salta aos olhos, 357.219 vagas disponíveis. Sem levar em conta o número de presos em domicílio, o déficit é de 206.307, subindo para 354.244 se computado. A deficiência de vagas poderia ser muito pior se não fossem os 373.991 mandados de prisão sem cumprimento. Considerando o número total, até mesmo com as prisões domiciliares, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Tendo presentes apenas os presos em presídios e delegacias, o Brasil fica em quarto lugar, após a Rússia. A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infecto-contagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, racial, de gênero e de orientação sexual. Com um déficit prisional ultrapassando a casa das 206 mil vagas, salta aos olhos o problema da superlotação, que pode ser a origem de todos os males. No relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, formalizado em 2009, concluiu-se que, aspas, a superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário. Celas superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo humano,
em celas cheias, se revezando para dormir, ou dormindo em cima do que não seria um vaso, seria um buraco sanitário. Consta na representação da clínica UERJ Direitos que nos presídios e delegacias por todo o país, as celas são abarrotadas de presos que convivem espremidos, dormem em camas ou colchões, em redes suspensas no teto, dentro, entre aspas, das paredes, em pé, em banheiros, corredores, pátios, barracos e contêineres. Muitas vezes precisam se revezar para dormir. Os presídios e delegacias não oferecem, além de espaço, condições salubres mínimas. Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça, os presídios não possuem instalações adequadas à existência humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação, representam perigo constante e risco à saúde ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas. As áreas de banho e sol dividem o espaço com esgotos abertos, nos quais escorrem urina e fezes. Os presos não têm acesso à água para banho e hidratação ou alimentação de mínima qualidade, que muitas vezes chega a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem com as mãos ou em sacos plásticos. Também não recebem material de higiene básica, como papel higiênico, escova de dentes ou, para as mulheres, absorvente íntimo. A clínica UERJ Direitos informa que, em cadeia pública feminina, em um estado, que é um estado-país dentro do país, como costumo dizer, São Paulo, as detentas utilizam miolos de pão para a contenção do fluxo menstrual. Além da falta de acesso ao trabalho, educação ou qualquer outra forma de ocupação do tempo, os presos convivem com as barbáries promovidas entre si. São constantes os massacres, homicídios, violências sexuais, decapitação, estripação e esquartejamento. Sofrem com a tortura policial, espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos, tiros com bala de borracha. Quanto aos grupos vulneráveis, há relatos de travestis sendo forçados à prostituição. Esses casos revelam a ausência de critério de divisão de presos por celas, o que alcança também os relativos à idade, gravidade do delito e natureza temporária ou definitiva da sanção. O sistema, como um todo, surge com um número insuficiente de agentes penitenciários, que ainda são mal remunerados, não recebem treinamento adequado, nem contam com equipamentos necessários ao desempenho das próprias atribuições. O quadro não é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-se similar em todas as unidades da Federação, devendo ser reconhecida inequívoca falência do sistema prisional brasileiro. Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única.
no sistema prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, rigidez física e integridade psíquica. A superlotação carcerária e a precariedade das instalações, das delegacias e presídios, mais do que inobservância pelo Estado da ordem jurídica correspondente, configuram tratamento degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob custódia e custódia do Estado. As penas privativas de liberdade aplicadas em nossos presídios convertem-se em penas cruéis e desumanas. Os presos tornam-se, aspas, lixo digno do pior tratamento possível, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência minimamente segura e salubre. Daí o acerto do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, na comparação com as masmorras medievais. Nesse contexto, diversos dispositivos contendo normas nucleares do Programa Objetivo de Direitos Fundamentais da Constituição Federal são ofendidos. O princípio da dignidade da pessoa humana, a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante de seres humanos, a vedação da aplicação de penas cruéis, o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, a segurança dos presos, a integridade física e moral, e os direitos à saúde, educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social, e a assistência judiciária. Outras normas são afrontadas igualmente reconhecedoras dos direitos dos presos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos e degradantes, e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Também a legislação interna é transgredida. A Lei 7.210 de 1984, a chamada Lei de Execução Penal, na qual são assegurados diversos desses direitos, inclusive o alusivo à cela individual salubre e com área mínima de 6 metros quadrados, e a Lei Complementar 79 de 94, por meio da qual foi criado o Fundo Penitenciário Nacional, cujos recursos estão sendo contingenciados pela União, impedindo a formulação de políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuindo para o agravamento do quadro. Importa destacar que a forte violação dos direitos fundamentais dos presos repercute além das respectivas situações subjetivas, produzindo mais violência contra a própria sociedade. Segundo as palavras da professora Ana Paula de Barcelos, o tratamento desumano conferido aos presos não é um problema apenas dos presos. A sociedade livre recebe os reflexos dessa política sob a forma de mais violência. Os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos. É incontestável que implicam o aumento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em monstros do crime. A prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas de reincidência. E o que é pior,
o reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, essa taxa fica em torno de 70% e alcança, na maioria, presos provisórios que passaram ante o contato com outros mais perigosos a integrar alguma das facções criminosas. A situação é, em síntese, assustadora. Dentro dos presídios, violações sistemáticas de direitos humanos. Fora deles, aumento da criminalidade e da insegurança social. A responsabilidade pelo estágio ao qual chegamos, como aduziu o requerente, não pode ser atribuída a um único e exclusivo poder, mas aos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, e não só os da União, como também os dos estados e do Distrito Federal. Há, na realidade, problemas tanto de formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal. Falta coordenação institucional. O quadro inconstitucional de violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado, em razão de ações e omissões, falhas estruturais de todos os poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, sobressaindo a sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em superá-lo. Apesar de muitos dos direitos violados serem assegurados na Lei 7.210 de 84, e na Lei Complementar 79 de 94, assiste-se à omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos presos. Verifica-se situação de fracasso das políticas legislativas, administrativas e orçamentárias. Há defeito generalizado e estrutural de políticas públicas e nada é feito pelos poderes executivo e legislativo para transformar o quadro. A inércia configura-se não apenas quando ausente a legislação, mas também se inexistente qualquer tentativa de modificação da situação, uma vez identificada a insuficiência da proteção conferida pela execução das normas vigentes. Esse é o cenário legislativo dos direitos dos presos. As leis versando simplesmente não pegaram. Não se concretizaram em proteção efetiva daqueles que deveriam ser beneficiados, e nada se tenta para alterar isso. É possível citar, por exemplo, o fato de, mesmo instalada a mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados, constatadas as inconstitucionalidades decorrentes do sistema carcerário e notificadas diversas autoridades a respeito, não foram envidados esforços e propostas para modificá-lo. A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa falha estrutural a gerar tanto a violação sistemática dos direitos quanto a perpetuação e o agravamento da situação. A inércia, como dito, não é de uma única autoridade pública, do legislativo ou do executivo de uma particular unidade federativa, e sim do funcionamento deficiente do Estado como um todo. Os poderes, órgãos e entidades federais e estaduais em conjunto
vêm se mantendo incapazes e manifestando verdadeira falta de vontade em buscar superar ou reduzir o quadro objetivo de inconstitucionalidade. Faltam sensibilidade legislativa e motivação política do Executivo. É possível apontar a responsabilidade do Judiciário, no que 41% desses presos, aproximadamente, estão sob custódia provisória. Pesquisas demonstram que julgados, a maioria alcança a absolvição ou a condenação a penas alternativas, surgindo assim o equívoco da chamada cultura do encarceramento. Verifica-se a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena fixado, evidenciada a inadequada assistência judiciária. Não é por menos que os mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça tiveram como resultado a libertação, desde 2008, de dezenas de milhares de presos que já haviam cumprido a pena. Os reclusos, muitas vezes, não possuem sequer informações sobre os processos criminais. É certo que o Judiciário e a Defensoria Pública contam com número insuficiente de varas de execuções penais, implicando o encarceramento acima do que determinado judicialmente. A violação aos direitos fundamentais processuais dos presos agrava ainda mais o problema da superlotação carcerária. A responsabilidade do poder público é sistêmica, revelado amplo espectro de deficiência nas ações estatais. Tem-se a denominada falha estatal estrutural. As leis existentes, porque não observadas, deixam de conduzir à proteção aos direitos fundamentais dos presos. Executivo e Legislativo, titulares do condomínio legislativo sobre as matérias relacionadas, não se comunicam. As políticas públicas em vigor mostram-se incapazes de reverter o quadro de inconstitucionalidade. O Judiciário, ao implementar número excessivo de prisões provisórias, coloca em prática a cultura do encarceramento, que, repita-se, agravou a superlotação carcerária e não diminuiu a insegurança social nas cidades e zonas rurais. Em síntese, assiste-se ao mau funcionamento estrutural e histórico do Estado. União, Estados e Distrito Federal, considerados os três poderes, como fator da violação de direitos fundamentais dos presos e da própria insegurança da sociedade. Ante tal quadro, a solução ou conjunto de soluções para ganhar efetividade deve possuir alcance orgânico de mesma extensão, ou seja, deve envolver a atuação coordenada e mutuamente complementar do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, dos diferentes níveis federativos, e não apenas de um único órgão ou entidade. Trata-se do que a doutrina vem designando de litígio estrutural, no qual são necessárias outras políticas públicas ou correção daquelas que não alcançam os objetivos desejados, alocação de recursos orçamentários, ajustes nos arranjos institucionais e nas próprias instituições, novas interpretações e aplicações das leis penais, enfim, um amplo conjunto de mudanças estruturais envolvido uma pluralidade de autoridades públicas. A vontade política de um único órgão-poder não servirá para resolver o quadro de inconstitucionalidades.
A eliminação ou a redução dos problemas dependem da coordenação de medidas de diferentes naturezas e oriundas da União, dos Estados e do Distrito Federal. Intervenções legislativas, executivas, orçamentárias e interpretativas quanto a estas últimas presente o Judiciário. A solução requer ações orquestradas, a passagem do concerto com C institucional para o concerto com S do quadro inconstitucional. Importante identificar qual papel pode o Supremo desempenhar para viabilizar esse novo arranjo. O requerente diz estar configurado o denominado pela Corte Constitucional da Colômbia de estado de coisas inconstitucional. Segundo as decisões desse tribunal, há 3 pressupostos principais: situação de violação generalizada de direitos fundamentais, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação, a superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades. A formulação da tese do requerente me fez lembrar passagem do voto do ministro Aliomar Balieiro, proferido em 23 de agosto de 1967, como relator no recurso extraordinário 62731, originário do antigo estado da Guanabara, envolvida a constitucionalidade da disciplina da purgação da mora em contratos de locação comercial por meio de decreto-lei. O presidente da República havia formalizado o ato com base na faculdade versada no artigo 58, inciso 1 da Carta de 1967, de disciplinar assuntos de segurança nacional por esse instrumento. Ante a dificuldade em definir todos os casos que poderiam ser alcançados pelo conceito de segurança nacional, o ministro Aliomar Balieiro disse: por exclusão, podemos dizer o que é segurança nacional. Bola de futebol não é segurança nacional. Batom de moça não é segurança nacional. Cigarro de maconha não é segurança nacional. Locação também não seria segurança nacional. Sua Excelência assentou uma zona de certeza negativa do conceito para concluir pela inconstitucionalidade do uso do decreto-lei a versar a locação, no que foi acompanhado pela maioria. O raciocínio lógico do ministro Aliomar Balieiro vale para este processo, apenas sendo preciso considerar o sentido inverso. Ante os pressupostos formulados pela Corte Constitucional da Colômbia para apontar a configuração do estado de coisas inconstitucional, não seria possível indicar com segurança, entre os muitos problemas de direitos enfrentados no Brasil, como saneamento básico, saúde pública, violência urbana, todos que se encaixariam nesse conceito. Todavia, as dificuldades em se definir o alcance maior do termo não impedem, tendo em conta o quadro relatado, seja consignado uma zona de certeza positiva. O sistema carcerário brasileiro enquadra-se na denominação de estado de coisas inconstitucional. Independentemente de rótulos, importa esclarecer quais implicações, presentes os limites de atuação do Supremo, surgem a partir do reconhecimento de se encontrarem satisfeitos os pressupostos próprios desse estado de coisas.
qual papel o Supremo está legitimado a desempenhar ante o estágio elevadíssimo de inconstitucionalidade. Com relação aos problemas causados pela chamada cultura do encarceramento, do número de prisões provisórias decorrentes de possíveis excessos na forma de interpretar-se e aplicar-se a legislação penal e processual, cabe ao tribunal exercer função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal, de modo a minimizar o quadro, em vez de agravá-lo, como vem ocorrendo. Há dificuldades, no entanto, quanto à necessidade do Supremo exercer função atípica, excepcional, que é a de interferir em políticas públicas e escolhas orçamentárias. Controvérsias teóricas não são aptas a afastar o convencimento, no sentido de que o reconhecimento de estarem atendidos os pressupostos do estado de coisas inconstitucional resulta na possibilidade de o tribunal tomar parte, na adequada medida, em decisões primariamente políticas, sem que se possa cogitar de afronta ao princípio democrático e da separação de poderes. A forte violação de direitos fundamentais, alcançando a transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial, justifica a atuação mais assertiva do tribunal. Trata-se de entendimento pacificado, como revelado no julgamento do aludido recurso extraordinário 592-581 do Rio Grande do Sul, da relatoria de Vossa Excelência, presidente, no qual assentada a viabilidade de o Poder Judiciário obrigar a União e Estados a realizarem obras em presídios para garantir a integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária. Inequivocamente, a realização efetiva desse direito é elemento de legitimidade do poder público em geral. A mais, apenas o Supremo revela-se capaz, ante a situação descrita, de superar os bloqueios políticos e institucionais que vêm impedindo o avanço de soluções, o que significa cumprir ao tribunal o papel de retirar os demais poderes da inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os resultados. Isso é o que se aguarda deste tribunal, e não se pode exigir que se abstenha de intervir em nome do princípio democrático quando os canais políticos se apresentem obstruídos, sob pena de chegar-se a um somatório de inércias injustificadas. Bloqueios da espécie traduzem-se em barreiras à efetividade da própria Constituição e dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Repita-se, a intervenção judicial mostra-se legítima, presente padrão elevado de omissão estatal frente à situação de violação generalizada de direitos fundamentais. Verificada a paralisia dos poderes políticos, argumentos idealizados do princípio democrático fazem pouco sentido prático. No caso dos presos, os bloqueios ou desacordos políticos encontram razões na subrepresentação parlamentar, como na impopularidade desses indivíduos. A primeira decorre do fato de os condenados criminalmente ficarem impedidos de votar e serem votados.
têm os direitos políticos suspensos enquanto perdurarem os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado, e cito o artigo da Constituição, então não gozam de representação política direta. A segunda é ainda mais problemática, configurando os presos minoria socialmente desprezada. Conforme apontou Ana Paula de Barcelos, os cidadãos livres acreditam, recusando a dimensão ontológica da dignidade humana, que o criminoso perde o direito à vida digna, ou mesmo à condição humana, não sendo titular de quaisquer direitos fundamentais. Com tais conceitos disseminados, a opinião pública não aceita seja dada prioridade no tocante aos gastos públicos à melhoria das instalações prisionais. Muitos até acreditam que as condições desumanas das prisões consubstanciam retribuição aos crimes praticados pelos detentos. Em síntese, a impopularidade dos presos faz com que os políticos, salvo raríssimas exceções, não reivindiquem recursos públicos a serem aplicados em um sistema carcerário voltado ao oferecimento de condições de existência digna. A opinião pública está no coração da estrutura democrático-parlamentar. Ignorá-la pode significar não só o fracasso das políticas que defendem, mas também das tentativas de reeleição a cargos no Legislativo e no Executivo. Essa preocupação é tanto maior quanto mais envolvida a matéria a atrair a atenção especial do público. Questões criminais são capazes de gerar paixões em um patamar que outros temas e áreas do direito não conseguem. A sociedade não tolera mais a criminalidade e a insegurança pública, e isso implica ser contrária à preocupação com a tutela das condições dignas do encarceramento. Essa rejeição tem como consequência direta bloqueios políticos, que permanecerão se não houver intervenção judicial. Pode-se prever a ausência da probabilidade de os poderes políticos, por si sós, tomarem a iniciativa de enfrentar tema de tão pouco prestígio popular. Em casos assim, bloqueios costumam ser insuperáveis. Comparem com a saúde pública. Há defeitos estruturais sérios nesse campo, mas tem-se vontade política em resolvê-los. Não existe candidato que não paute a campanha eleitoral, entre outros temas, na melhoria do sistema. Todos querem ser autores de propostas que elevem a qualidade dos serviços. Deputados lutam pela liberação de recursos financeiros em favor da população das respectivas bases e territórios eleitorais. A saúde pública sofre com déficit de eficiência, impugnado judicialmente por meio de um sem número de ações individuais, mas não corre o risco de piora significativa em razão da ignorância política ou do desprezo social. O tema possui apelo democrático, ao contrário do sistema prisional. É difícil imaginar candidatos que tenham como bandeira de campanha a defesa da dignidade dos presos. A rejeição popular faz com que a matéria relativa à melhoria do sistema prisional enfrente o que os cientistas políticos chamam de ponto cego legislativo. O debate parlamentar não alcança. Legisladores e governantes temem os custos políticos decorrentes da escolha por esse caminho,
acarretando a incapacidade da democracia parlamentar e dos governos popularmente eleitos de resolver graves problemas de direitos fundamentais. A história possui exemplos de agentes políticos haverem acionado cortes constitucionais visando encontrar soluções a casos moralmente controvertidos e impopulares, e assim evitar choques com a opinião pública. Os poderes majoritários apostam no perfil contra-majoritário das cortes constitucionais ou supremas, condenadas judicialmente a atuar. Autoridades públicas se escudam no Estado do Direito e no consectário dever de observar ordens judiciais para implementar aquilo que teriam feito voluntariamente se não temessem custos políticos. Não se quer dizer com isso que o tribunal não deva atenção à opinião pública. Mesmo o judiciário não pode prescindir da confiança popular acerca da legitimidade das decisões que produz. Juízes e tribunais não podem permitir que o público perca a fé na instituição judiciário e no sistema de justiça penal. A credibilidade moral da justiça criminal é relevante como fator de respeito difuso às leis e às instituições e de preservação a iniciativas de justiça, prevenção a iniciativas de justiça com as próprias mãos. Consoante ressaltei na apreciação do 26º agravo regimental, na ação penal número 470 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, com acórdão redigido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça 17 de fevereiro de 2014, é sempre salutar a harmonia entre os pronunciamentos do tribunal e os anseios legítimos, não os ilegítimos, da sociedade na busca de rumos. O direito, afirmei à época, é, acima de tudo, bom senso e está ao alcance do próprio leigo, de forma que os ministros devem ter presente a percepção da sociedade em relação ao Supremo. Todavia, essa atenção não pode implicar desprezo aos mais relevantes princípios e regras da Carta Federal. A opinião pública não possui diploma de bacharel em direito. Como destaquei no julgamento no qual o Supremo assentou a aplicação da anualidade eleitoral à lei da ficha limpa, apesar de ser muito bom quando há coincidência entre o convencimento do juiz e o anseio popular, o magistrado não pode se deixar impressionar se a necessária observância da Constituição pressupor rumo diverso do desejado pela opinião pública. A cadeira vitalícia de ministro do Supremo assegura a atuação segundo a ciência e a consciência possuídas, com um insultamento político e social, com um insulamento político e social suficiente para diferenciar anseios sociais legítimos da influência opressiva da opinião pública contra princípios e direitos fundamentais da ordem constitucional. E cito o caso que nós julgamos, onde veiculei essas ideias. Isso significa que se atua no Supremo por meio de códigos distintos perante a opinião pública, comparados aos dos poderes legislativo e executivo. Deve-se rejeitar o populismo judicial, ainda mais consideradas as esferas de liberdade e dignidade dos indivíduos, sempre envolvidas nos processos penais. Juízes e tribunais devem buscar credibilidade popular, mas mediante os motivos juridicamente adequados das decisões. No sistema carcerário brasileiro, conforme já consignado, são violados diversos preceitos constitucionais,
repito, da dignidade da pessoa humana e vários direitos sociais no patamar do mínimo existencial. Promove, sim, diretamente o aumento da criminalidade, tanto do ponto de vista liberal da dignidade inerente a todos os seres humanos, quanto sob o ângulo utilitarista da maximização do bem-estar dos membros da sociedade. A atitude certa é a de buscar soluções para a tragédia diária dos cárceres brasileiros, pouco importando a opinião majoritariamente contrária. Em síntese, a solução das graves violações de direitos fundamentais dos presos, decorrentes da falência do sistema prisional, presentes políticas públicas ineficientes e de resultados indesejados, não consegue avançar nas arenas políticas ante a condição dos presos de grupo social minoritário, impopular e marginalizado. Nesse cenário de bloqueios políticos insuperáveis, fracasso de representação, pontos cegos legislativos e temores de custos políticos, a intervenção do Supremo, na medida correta e suficiente, não pode sofrer qualquer objeção de natureza democrática. No tocante ao possível óbice atinente à separação de poderes, a alegação das capacidades institucionais superiores do Legislativo e do Executivo, comparadas às do Judiciário, há de se atentar para as falhas estruturais ante o vazio de políticas públicas eficientes. É impertinente levar em conta, no caso examinado, essas formulações teóricas, uma vez que é a própria atuação estatal deficiente, o fator apontado como a gerar e agravar a transgressão sistêmica e sistemática de direitos fundamentais. A intervenção judicial é reclamada ante a incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas, o que torna o argumento comparativo em sentido empírico. Daí porque a intervenção judicial equilibrada, inclusive quando há envolvimento de escolhas orçamentárias, não pode ser indicada como fator de afronta às capacidades institucionais dos outros poderes, se o exercício vem se revelando desastroso. Nada do que foi afirmado autoriza, todavia, o Supremo a substituir-se ao Legislativo e ao Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deve superar bloqueios políticos e institucionais, sem afastar esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros poderes e com a sociedade. Cabe ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. Não lhe incumbe, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Em vez de desprezar as capacidades institucionais dos outros poderes, deve coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e deficiência estatal permanente. Não se trata de substituição aos demais poderes, e sim de oferecimento de incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o estabelecimento das minúcias. Há de se alcançar o equilíbrio entre respostas efetivas às violações de direitos e às limitações institucionais reveladas na Carta da República. Ao Supremo, cumpre interferir nas escolhas orçamentárias e nos ciclos de formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas, mas sem detalhá-las. Deve formular ordens flexíveis, com margem de criação legislativa e de execução a serem esquematizadas e avançadas pelos outros poderes, cabendo-lhe reter jurisdição para monitorar a observância da decisão e o sucesso dos meios escolhidos. Ao atuar assim, reservará aos poderes executivo e legislativo o campo democrático e técnico de escolhas sobre a forma mais adequada para a superação do estado de inconstitucionalidades, vindo apenas a colocar a máquina estatal em movimento e cuidar da harmonia dessas ações. Como destaca a doutrina colombiana, o tribunal não chega a ser um elaborador de políticas públicas, e sim um coordenador institucional, produzindo um efeito desbloqueador. Esse é, enfim, o papel que deve desempenhar o tribunal em favor da superação do quadro de inconstitucionalidade do sistema prisional, retirar as autoridades públicas do estado de letargia, provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a deliberação política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da implementação das providências escolhidas, assegurando assim a efetividade prática das soluções propostas. Ordens flexíveis sob monitoramento previnem a supremacia judicial e, ao mesmo tempo, promovem a integração institucional cogitada pelo ministro Gilmar Mendes, formuladas que são no marco de um constitucionalismo cooperativo. A fundamentação desenvolvida, presidente, alcança todo o conjunto de pedidos formulados pelo requerente. Entretanto, a apreciação nesse momento deve se limitar aos 8 pedidos de natureza cautelar. 7, versando a interpretação e aplicação da legislação penal e processual penal, e 1 tratando de medida orçamentária da União. Os 2 primeiros dirigem-se à redução do número de prisões provisórias e, consequentemente, do déficit de vagas do sistema prisional. O requerente pede seja determinado a juízes e tribunais, em casos de determinação e manutenção de prisão provisória, que lancem a motivação expressa. Às vezes o óbvio tem que ser determinado. Motivação expressa pela qual não aplicam medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Consubstancia a reivindicação antiga para modificação do artigo 310 do aludido Código. Como se sabe, a prisão provisória, que deveria ser excepcional, virou a regra, ficando os indivíduos meses ou anos detidos provisoriamente, sem exame adequado das razões da prisão. Banaliza-se o instituto, ouvida-se o princípio constitucional da não culpabilidade e contribui-se para o problema da superlotação carcerária. Tenho como adequado o pedido. O segundo pleito concernente à audiência de custódia, instrumento ao qual Vossa Excelência, presidente, como presidente supremo do Conselho Nacional de Justiça, vem dando atenção especial, buscando torná-lo realidade concreta no judiciário, em diferentes unidades federativas, e combatendo a cultura do encarceramento. A imposição da realização de audiências custódias há de ser estendida a todo o poder judiciário do país.
A medida está prevista nos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, já internalizados no Brasil, o que lhes confere hierarquia legal. A providência conduzirá de início à redução da superlotação carcerária, além de implicar diminuição considerável dos gastos com a custódia cautelar. O custo médio mensal individual seria aproximadamente de R$ 2.000. A pretensão também merece acolhimento. Ante o quadro dramático do sistema prisional, devem ser deferidos os pleitos voltados à observância do estado de inconstitucionalidades apontado, quando da concessão de cautelares penais, da aplicação da pena durante o processo de execução penal e ao tempo da escolha de penas alternativas à prisão definitiva. O requerente formula 2 últimos pedidos da espécie, envolvendo o tempo de prisão, o abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, uma vez constatadas as condições desumanas do sistema carcerário, e o abatimento do tempo de prisão pelo mesmo motivo, tem-os como insubsistentes. Não podemos alterar a lei. Em relação aos benefícios e direitos dos presos, há disciplina legal que não pode ser flexibilizada em abstrato. A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto. Indeferidos esses pleitos, o mesmo deve ser feito por prejuízo relativamente ao que envolve a atuação do Conselho Nacional de Justiça visando o implemento das medidas que, sob a minha ótica, não devem ser implementadas. O último pedido diz respeito à escolha orçamentária da União e volta-se à imediata liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional e à proibição de a União realizar novos contingenciamentos. O fundo foi criado pela Lei Complementar número 79 de 94, sendo destinado, segundo a cabeça do artigo 1º, a proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário brasileiro. A gestão desses recursos cabe ao Departamento Penitenciário Nacional. Narra-se que esses valores têm sido, desde a criação do fundo, muito mal aplicados. Relatórios do próprio departamento dão conta de que a maior parte é contingenciada ou simplesmente não utilizada. Para o ano de 2013, por exemplo, a dotação foi de 384 milhões, tendo sido empenhados 333 milhões. Todavia, apenas 73 milhões foram usados. 40 milhões do orçamento do ano e 32 milhões de restos a pagar. Isso significa que mais de 80% dos valores deixaram de ser utilizados. De acordo com a organização Contas Abertas, o saldo contábil do fundo no ano de 2013 chegou a 1,8 bilhão. Segundo o requerente, ao fim de 2014, o saldo já era de 2,2 bilhões. A situação levou a senadora que honra o Estado, Ana Amélia, do Estado do Rio Grande do Sul, a apresentar projeto de lei complementar, PLS, número 25/2014, voltado a proibir o contingenciamento, versado de forma genérica na Lei de Responsabilidade Fiscal dos recursos do mencionado fundo, em um dos raros exemplos, raríssimos, de preocupação de um agente político com o caso do sistema penitenciário brasileiro.
Outro é a própria formalização desta arguição por partido político. A parlamentar justifica a proposta na necessidade de serem criados meios de garantir, aspas, a segurança da população, ao mesmo tempo em que se possibilite a reinserção social daqueles que um dia cometeram um erro e que voltarão ao convívio social. Não obstante, a iniciativa, o que revela tentativa interna de ultrapassar os bloqueios políticos existentes no Congresso, a situação dramática não pode esperar o fim da deliberação legislativa. Protocolado em 6 de fevereiro de 2014, o projeto, sem parecer, encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aguardando a designação de novo relator. A existência de propostas legislativas não significa deliberação e decisão política sobre o tema. A violação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial autoriza a judicialização do orçamento, sobretudo se considerado o fato de que recursos legalmente previstos para o combate a esse quadro vêm sendo contingenciados anualmente, em valores muito superiores ao efetivamente realizados, apenas para alcançar metas fiscais. Essa prática explica parte do fracasso das políticas públicas existentes. Como assevera o professor Eduardo Bastos de Mendonça, políticas públicas são definidas concretamente na lei orçamentária, em função das possibilidades financeiras do Estado, de forma que a retenção de verbas tende a produzir, na melhor das hipóteses, programas menos abrangentes. Segundo o autor, a medida mostra-se ainda mais problemática, tendo em conta que os cortes tem atingido programas relacionados a áreas em que, para além de qualquer dúvida, a atuação do Estado tem sido insatisfatória e insuficiente. Os valores não utilizados deixam de custear não somente reforma dos presídios ou a construção de novos, mas também projetos de ressocialização que, inclusive, poderiam reduzir o tempo no cárcere. No mais, é de todo duvidosa a possibilidade de limitar despesas dessa natureza ante o disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí vem o parágrafo. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A cabeça do dispositivo trata da situação em que o governo deixa de executar parcialmente o orçamento, vindo a contingenciar os valores ordenados a despesas, ao passo que no parágrafo 2º consta exceção consideradas obrigações decorrentes de comandos legais e constitucionais. Tratando o FUNPEN de recursos com destinação legal específica, é inafastável a circunstância de não poderem ser utilizados para satisfazer exigência de contingenciamento, atendimento de passíveis contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ante o exposto, estou terminando, presidente, defiro parcialmente a medida liminar requerida, determinando aos juízes e tribunais que lancem, em casos de determinação ou manutenção de prisão provisória, a motivação expressa pela qual não aplicam
medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, estabelecidas as medidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. B, aos juízes e tribunais, que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão. C, aos juízes e tribunais que considerem fundamentadamente o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal. D, ainda, a magistratura, aos juízes que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo. E, por último, presidente, a União, que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. É como voto. Pois não. Então, o eminente ministro relator defere parcialmente a cautelar nos termos em que acaba de enunciar, abstendo-se de deferi-la no que diz respeito, basicamente, ao abrandamento dos requisitos temporais para a fruição de benefícios dos direitos dos presos, tendo em conta que essa matéria está expressamente tratada na lei processual penal, na lei penal e na própria lei de execução penal. Eu declaro encerrada esta sessão, retomaremos os votos na primeira hora da quarta-feira. Ministra Carmen. Presidente, eu não sei se você não estará. Se eu poderia fazer um pedido, talvez ouvindo o relator, que eu pediria para ouvir. Como eu comuniquei a Vossa Excelência, aliás, até incentivada pelo meu amigo, não pelo ministro Marco Aurélio, eu estarei ausente na quarta-feira, e eu pergunto se não poderíamos continuar na quinta, que eu tenho todo o interesse pela gravidade, por participar da criação da ponderação é irrecusável, presidente. E aí eu volto na quinta, eu saio de madrugada para chegar aqui. Tá bem. Vossa Excelência também poderia antecipar o voto, se quisesse. Mas não, eu tenho um voto longo e tem a questão das APACs. Então, tá bem. Então, o voto do ministro Marco Aurélio, detalhe, eu queria falar sobre o voto. Então, com a anuência do eminente relator, fica fixado, então, para quinta-feira, na primeira hora, a retomada desse julgamento. Agradeço a presença e a colaboração de todos. Declaro encerrada a sessão. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, encerradas as atividades do plenário nesta semana, a cobertura completa da sessão de hoje logo mais no Jornal da Justiça.